bem? Aqui é o professor Lucas Geraldo e hoje eu vou explicar um pouco sobre o conjunto dos números irracionais e conjunto dos números reais, né? Uma explicação rápida, bem sucinta, que são dois conjuntos assim, são bem interessantes que a gente entender e são bem rápidos também da compreensão. Então vamos lá. O conjunto dos números irracionais, por definição, são decimais infinitos e não periódicos. Portanto, não podem ser escritos na forma de fração. Então aqui, por exemplo, né, raiz quadrada de 2 menos 1,12, 13, 14, 15, 16, 17. Terceiro exemplo, 2,120, 1.200, 12.000 e por aí vai. Então, olha, a característica dos números irracionais é eles serem decimais finitos. Só vou pegar a caneta aqui. Eles serem decimais finitos e não periódicos, né? Lembrando que quando a gente fala decimais infinitos e não periódicos, a gente está indo lembrando que ele é o contrário dos números racionais, que são decimais infinitos e periódicos e podem ser escritos na forma de fração. Então, ou seja, olha, como aqui eu tenho 12, 13, 14, 15, 16, 17, eu não tenho nenhum número que se repita. Então, pelo fato de eu não ter nenhum número que se repita constantemente, esse número ele é considerado não periódico. E dentro dos números irracionais, a gente pode efetuar algumas adições, algumas subtrações, algumas multiplicações e algumas divisões, né? Ele é um conjunto muito restrito e pequeno, mas que tem grande importância quando a gente trabalha com as retas numéricas. Ele faz com que algumas lacunas sejam preenchidas, né? E tornando a reta mais completa. Então, por que a gente estuda os números irracionais? Para a gente compreender os números reais, que é o conjunto dos números. O conjunto dos números reais é a união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Então, olha, nós temos o conjunto dos números naturais, que são os inteiros positivos. Nós temos o conjunto dos números inteiros, que são números positivos e negativos. Nós temos o conjunto dos números racionais, que são os números inteiros, além dos decimais exatos, os decimais infinitos e periódicos e as frações positivas e negativas. E o conjunto dos números irracionais, que são os números que não podem ser escritos na forma de fração, ou também são raízes não exatas. E isso tudo compõe o nosso conjunto dos números reais. Lembrando que a gente tem uma característica muito interessante que tem uma possibilidade, né, que é de número não ser um número real. Ser par e o meu radicando é negativo. Essa é a única estrutura que esse número não vai pertencer ao conjunto dos números reais. Todos os demais números que nós conhecemos e nós estudamos até hoje são números reais. Então, olha, números irracionais são números que não podem ser escritos na forma de fração. Porque eles são decimais infinitos e não periódicos. O conjunto dos números reais é a união dos números racionais com os números irracionais. E a única possibilidade que nós temos de não existir ou não pertencer a um número, não pertencer ao conjunto dos números reais, é quando o índice é par e o radicando é negativo. Que aí vai ser para uma outra conversa, um outro conjunto. Beleza, moçada? Espero que essa explicação rápida tenha ajudado e bons estudos, moçada!